As empresas inovadoras conseguem produzir quase 3 vezes mais usando a mesma quantidade de matéria-prima. A produtividade é 7,5 vezes maior em empresas que investem em novas tecnologias. E o melhor, os benefícios da inovação também alcançam os salários dos funcionários. Eles ganham até 23% a mais do que é pago em companhias que não investem em inovação. Os dados são de um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Nesta edição, você vai saber por que inovar continua sendo um ponto decisivo para o sucesso ou o fracasso empresarial. E vai ver também dificuldades para aproximar empresários e pesquisadores e ainda exigências do mercado de trabalho para acompanhar avanços tecnológicos. Eu sou Silvia Fonseca de Brasília e o Bolso do Cidadão está começando agora. Não saia daí. Todos os anos, no mundo inteiro, pesquisadores desenvolvem avanços tecnológicos em todas as áreas do conhecimento humano. Isso também acontece no Brasil. Mas aqui é mais difícil que uma tecnologia se torne um negócio econômico viável. Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica divulgada pelo IBGE revela que as empresas brasileiras investem pouco em novas tecnologias. O estudo indica, entre 2000 e 2003, apenas 8 dos 32 ramos de atividades pesquisados investiram em inovação. Embora a produção científica do Brasil tenha avançado muito nas últimas décadas, as empresas brasileiras são pouco inovadoras. Os investimentos em pesquisa não passam de 0,5% do faturamento das empresas. A maioria prefere importar tecnologia do que desenvolvê-la em casa. O atraso tecnológico diminui a competitividade do país no mercado externo. O Brasil passou por um processo de mercado fechado, depois teve um aumento uma abertura repentina, então uma corrida para a qualidade, aumento de produtividade, e mais no intuito também de inovação tecnológica, mas através de compra de máquinas e equipamentos. E riscos, custo Brasil, custo alto do financiamento, poucos fomentos e incentivos, então tudo isso criou uma cultura, um ambiente não muito propício à inovação. Tentando resolver esse problema, ou pelo menos ajudar bastante, o governo tem estimulado, através de novos marcos legais, a criar-se um ambiente de cooperação entre a área de conhecimento, que estão basicamente na área acadêmica, nas universidades de pesquisa, com as empresas. Para estimular o esforço inovativo do setor privado, a Câmara aprovou a Lei de Inovação Tecnológica, que permite transferir recursos públicos para projetos de inovação em micro e pequenas empresas. A Lei de Inovação foi agora complementada com os incentivos da MP do Bem. Com os novos incentivos, a partir de 2006, as empresas poderão deduzir do imposto de renda 180% dos gastos em pesquisa e desenvolvimento. Os incentivos fiscais para as empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento, eles só foram definidos agora com a edição da MP do Bem. E são ainda incentivos de alcance limitado, porque são incentivos que se reduzem apenas à área do imposto de renda. Mas, de qualquer maneira, eu percebo que cada vez mais as empresas brasileiras estão ganhando cada vez mais o empresariado essa compreensão de que a inovação é um pilar estratégico, que o futuro da indústria brasileira passa pela nossa capacidade de inovar. É importante associar programas com esse desenvolvimento, ligar as iniciativas de municípios e estados com aquilo que é produzido nas universidades. Portanto, você criar um ambiente capaz de levar o que foi produzido, o que vem desse incentivo das empresas,
mas produzir algo também que bata muito mais na necessidade das pessoas nesse momento. Inovar é oferecer melhores alternativas para soluções antigas ou novas alternativas para resolver velhos ou novos problemas. Einstein dizia que se uma ideia não parecer absurda, ela quase certamente não é uma ideia inovadora. Pode parecer absurdo, mas em uma parede branca como esta pode estar uma ideia inovadora. Um novo pigmento branco que é o segundo no mundo. Uma alternativa desenvolvida por um brasileiro para um mercado global que hoje consome 2 milhões de toneladas de pigmento branco e que é usado especialmente em tintas para paredes brancas como esta. O professor de Química, Fernando Gallenberg, explica que o pigmento tem vantagens econômicas, porque dura muito mais, e vantagens ambientais por não ser tóxico e nem emitir poluentes. O Brasil tem feito muita coisa inovadora que às vezes nós não reconhecemos. E eu fico feliz por ter um caso e acho muito bom que esse caso possa levar outras pessoas a trabalharem também junto com empresas, criando um produto que possa gerar empregos, que possa gerar renda, que possa contribuir para o bem-estar. Em um mundo globalizado, a inovação vai continuar sendo um fator decisivo, não só para as perdas e ganhos do setor produtivo do país, mas principalmente para a sociedade brasileira. Brasil, mais do que ser beneficiado, pode liderar o mundo em muitos campos. O Brasil tem liderado e está liderando o mundo hoje, em novos tipos de combustível alternativo ao petróleo, como, por exemplo, o álcool e o biodiesel. O Brasil é um líder e vai continuar liderando em ciência e tecnologia e em agricultura. As pessoas certas estão aqui. É verdade, são muitas pessoas, cientistas talentosos aqui no Brasil. Uma pena que mais de 70% deles estejam no setor público. E será que tantos avanços tecnológicos não tiram oportunidades para quem busca uma vaga no mercado de trabalho? Professor, a inovação tecnológica é hoje uma necessidade do desenvolvimento econômico ou é mais uma vilã para o desempregado? O que nós estamos observando nas 2 últimas décadas tem sido justamente o avanço da tecnologia naqueles países que mais investem nessa área, e são justamente esses países com maior investimento em ciência e tecnologia que estão apresentando um quadro menos grave em termos de emprego. Justamente pois, com a invenção, com o investimento em tecnologias, abrem-se as oportunidades para a geração de postos de trabalho de maior qualificação. Já os países que investem pouco em tecnologia são prisioneiros da geração de postos de trabalho, em grande parte das vezes, postos de trabalho precários, cuja competitividade do produto depende, em geral, de um custo da mão de obra decrescente. Para ter uma ideia, em 1979, segundo a OIT, o mundo tinha 45 milhões de pessoas desempregadas, e desse total, 1/3 dele era de responsabilidade dos 7 países mais ricos do mundo. Em 2002, o desemprego no mundo já havia passado para 160 milhões, só que agora a responsabilidade do G7 é apenas e tão somente de 11% do desemprego mundial. O desemprego cresce mais rapidamente para países com menor grau de investimento em tecnologia, porque justamente não criam as oportunidades em melhor qualidade e maior intensidade em termos de emprego para os jovens e aqueles que estão chegando ao mercado de trabalho. No caso brasileiro, a Lei de Inovação Tecnológica foi discutida amplamente aqui na Câmara, aprovada pelos parlamentares, mas ao que parece ainda faltam investimentos e também falta melhorar essas relações da comunidade acadêmica com os empresários, não é isso, professor? O Brasil optou ao longo dos anos 90 pela chamada técnico-globalismo, isto é, seria melhor comprar a tecnologia do mercado lá fora do que produzir internamente. E com isso nós geramos uma contradição. De um lado, nós estamos formando cada vez mais doutores, por exemplo, mas esses doutores não estão sendo utilizados nos laboratórios de pesquisa. Estão se transformando em professores. Isso não é grave, mas o melhor seria que eles estivessem envolvidos com a geração da ciência e a transformação da ciência em mecanismos de aplicação para o setor produtivo.
Nesse sentido, nós temos um descasamento entre a universidade e a geração da pesquisa e do conhecimento em relação ao sistema produtivo. Nós estamos com uma situação institucional em termos de investimento em tecnologia que é ainda a mesma dos anos 70 e 60, embora o país tenha avançado do ponto de vista do setor produtivo. É necessário um novo casamento, a meu modo de ver, acompanhado de uma ampliação dos investimentos públicos, sobretudo, porque inegavelmente o Brasil possui talvez uma das melhores oportunidades que nunca teve antes de participar com o conjunto dos países que hoje estão na frente em termos de investimento em tecnologia. Mas, no meu modo de ver, nós estamos marcando passo no mesmo lugar porque não houve uma prioridade no que diz respeito ao investimento em tecnologia comparativamente à qualificação dos seus trabalhadores e jovens para a melhor aplicação da tecnologia gerada. O Brasil tem que fazer esforços ainda maiores em termos de elevar a escolaridade do seu povo. Basta dizer que nós temos na faixa etária de 18 a 24 anos de idade apenas 8% no ensino superior. Isso é um número relativamente muito baixo, não é? Se nós olharmos os países desenvolvidos, eles chegam a ter entre 40% e 50% da população dessa faixa etária, 18 a 24 anos, nas universidades. Não é? Sem falar no problema sério que temos no ensino médio, que apenas 1 a cada 3 jovens se encontra matriculado no ensino médio. E é inadmissível acreditar que a nova sociedade pós-industrial, sociedade do conhecimento, possa ser forjada sem a educação. Professor, e é na hora de achar uma vaga que justamente esse jovem que nem terminou o ensino médio, que encontra as portas fechadas por falta de educação profissional. Na sua avaliação, aquelas antigas escolas técnicas seriam uma alternativa para a qualificação profissional de tantos jovens? Certamente faz parte de um conjunto amplo de medidas a serem adotadas. Estranha, lamentavelmente, a permanência da institucionalidade para a educação ainda dos anos 70 e 60 nos dias de hoje. Nós temos, por exemplo, uma ausência de um sistema de formação e capacitação adequado que permita uma transição do mundo da educação para o mundo do trabalho. Nós temos praticamente um muro que separa isso. As universidades, as escolas, de maneira geral, preocupado com a formação, mas lamentavelmente distante do mercado de trabalho. Há praticamente 2 mundos, nesse sentido, que operam de forma separada, praticamente, e, em simultâneo, a política de formação no Brasil não é sistêmica. Nós temos formação setorializada, eu diria assim, tem o Ministério da Educação preocupado com a formação de longo prazo, mas também tem o Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Nós temos o Ministério do Trabalho preocupado com isso, tem o Ministério da Educação preocupado com a formação dos seus quadros na área de saúde e educação, e temos o próprio Sistema S, que é outro mecanismo importante de operação, mas todos eles operam de forma desarticulada. E, a meu modo de ver, na conjuntura que nós estamos vivendo, é fundamental a articulação e a matricialidade dessa formação, né? Isso pressupõe, na verdade, um planejamento de médio e longo prazo. Nós precisamos olhar o futuro e não estar tão preocupado com o curto prazo como nós aprendemos a ser, lamentavelmente, nas últimas 2 décadas. Resolver o dia de hoje, mas certamente a resolução do dia de hoje depende do que a gente está vislumbrando para o Brasil do futuro. Muito obrigada por sua participação. No bloco a seguir, cursos para jovens e adultos.